Não vou citar nome, gente, porque internet não é mais uma terra sem lei, sabe? Onde as pessoas podiam falar o que quisesse, né? E escrever o que quisesse, porque hoje tem processo, tem cadeia, tem lei para isso, entendeu? Então a gente não pode sair falando da vida dos outros, citando o nome das pessoas, né? Então, nesse caso, eu vou citar para você o que está acontecendo, mas não vou citar o nome das pessoas, ok? Se você estiver por dentro, você vai entender. Então vamos lá, e meu filho tá chorando. Sempre na hora que eu vou gravar um vídeo motivacional, um vídeo de Deus, um louvor, alguma coisa, os meninos começam, gente. É sempre assim. Então, ó, releva, tá? Você releva. Enquanto Deus não me dá, não me diz a palavra, me dá condição de fazer um estúdio próprio pra me gravar, vocês vão ter que ouvir esses fundos musical daqui de casa. Verdadeiro fundo música de uma dona de casa. Então vamos lá. Aconteceu um episódio que uma pregadora muito famosa, não vou falar pra vocês, ela não tem unção, tem unção, ela prega com unção, gosta de ver as pregações dela demais, já desejei muitas vezes estar no culto que ela esteja pregando para poder ouvir, né, de perto a mensagem dela, porque é muito tocante, né, uma mulher que ganha almas para Jesus, uma mulher que na internet ela tem assim exemplo de servo de Deus, casamento maravilhoso, exemplo de filha de nora, né, de membro da igreja, inclusive ela é membro de uma igreja muito famosa, né, que o mundo inteiro conhece. Enfim, então assim, é uma pessoa maravilhosa, né? E aí, ela estava destinada a pregar em uma determinada igreja. Só que quando ela viu que o sobrinho do pastor estava ajudando, né, inclusive pagando o cachê dela para ela ir pregar, né, inclusive ajudando na organização da igreja para receber ela, ela não gostou. Desfez o contrato, né? E avisou que não quer o nome dele envolvido nisso, porque ela preza pela imagem dela. Ok. Mas a questão é, o que esse menino faz de tão errado assim para ela não querer ligar a imagem dela com o menino? É que esse menino já foi um cantor gospel muito famoso, né? E ainda está no auge, porque mesmo ele tendo caído, mesmo ele tendo se afastado, as músicas dele continuam fazendo sucesso, né? Ele se entregou ao homossexualismo, mas, porém, não está congregando. Ele frequenta a igreja do tio dele e ajuda ali a dar orientações. Inclusive, a igreja sempre quis ter essa pregadora na igreja. E ele, como tem dinheiro, não, beleza, eu vou pagar, eu vou dar o valor. Minha filha chorando. A igreja não vai ter condições de arcar com os custos, então eu vou dar essa oferta, né? Vou dar essa ajuda para a igreja. Enfim, ele deu essa ajuda. Só que ela não sabia que era dele, no caso, ela já tinha concordado. Quando ela soube que era ele que estava ajudando, né? Que era ele que estava ali ajudando o tio, ela não gostou, não quis ligar a imagem dela de uma serva de Deus, competente, com um ex-crente, vamos dizer assim, um ex-evangélico que assumiu sua vida sexual e está ali na igreja ofertando, e que foi do dinheiro dele que ela iria receber para estar pregando ali. Beleza, ela deixou claro para eles que ela não queria arrumar confusão e por isso ela fez isso, por isso que ela desistiu. Mas aí, meu filho, o trem embolou. Porque aí que o trem deu confusão mesmo. Aí que o trem embolou mesmo, que ficou exposto tanto ela, que falou dessa forma, e tanto ele que tá ajudando o tio. Agora eu vou deixar pra vocês aqui a minha opinião, ok? Dos dois lados, ok? E opinião todo mundo pode dar, então eu vou dar a minha opinião, ok? Então, gente, antes de chegar no assunto que eu vou comentar com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre mim e o porquê que eu entendi algumas coisas que aconteceu. Olha, eu quando era mais jovem, eu frequentava uma igreja, eu era membro de uma igreja, não vou citar aqui o nome da igreja, e que o pastor tinha uma forma diferente de trabalhar. Alguns ainda seguem, dessa igreja ainda seguem essa forma de trabalhar, e ele trabalhou comigo dessa forma. E eu agradeço ele por ter trabalhado comigo dessa forma, porque me ajudou a ter uma visão, né? Uma visão diferente. Ok. Se eu cometesse algum deslize, alguma briga, algum desentendimento, não é briga, né? Ninguém saia batendo em ninguém, mas sim algum desentendimento, alguma rusga com alguém,
o meu pastor não ia me colocar no banco e me deixar em disciplina. Né? Ou se eu, porventura, fui em alguma festa da cidade, né, coisa que cristão evangélico não pode ir, ele não ia me deixar no banco da cidade. Ele não ia me proibir de tomar Santa Ceia. Ele ia simplesmente pregar para mim, né, ser usado por Deus para pregar para mim a palavra de Deus e simplesmente me deixar na minha função, para que eu pudesse entender o meu chamado, o meu propósito e reconhecer que eu tenho responsabilidade com a igreja, né? E que eu não poderia agir dessa forma. Ele não iria me afastar, me tirar. Aí alguns vão falar assim, mas porque o pastor não quer perder a ovelha, por isso que deixa. Não, realmente, ele não quer perder aquela ovelha. Por isso que ele tem uma forma de tratar ela, com amor, não com indiferença, né? Se você pegar uma pessoa ali que está começando ali agora a aprender sobre Jesus e excluir ela como se ela fosse um qualquer ali, né? Pecadora, pecador, né? Você está afastando ainda mais, né? Porque não existe pecadinho nem pecadão, né? O pecado meu não é diferente do seu, independente do que você faz, o que eu tenho feito. Ok. Eu entendo que na cabeça desse tio, ele sabe, com certeza, ele sabe que a palavra de Deus não é brincadeira, que a palavra de Deus não é zombaria, que a palavra de Deus é algo sério, é algo que a gente tem que tratar com seriedade. Mas eu também entendo que ele está tratando aquela alma ali, né? Eu entendo que não é certo ele deixar que mesmo o irmão que continue com aquelas práticas, né, que é contra a palavra de Deus, esteja ali pregando, esteja ali ministrando, que de fato ele estava frequentando os cultos, né? Ele não iria falar para ele assim, olha, não frequenta a igreja mais porque vai sujar o nome da igreja. Não frequenta a igreja mais porque você está andando de acordo que a palavra de Deus não aceita, então não vem mais, não faz, não abre nem sua boca, jamais, jamais. Um verdadeiro pastor é aquele que vai tratar a ovelha com amor, com amor. Ele não vai excluir, ele vai incluir, mostrar, olha, aqui é o seu lugar. Será que você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Como o irmão já havia dito que ele não estava recebendo oportunidades, que ele não estava pregando, que ele não estava cantando, né? Que aconteceu um episódio em que ele estava no culto e todos os irmãos que estavam no culto pediam canta, canta, canta. Ou seja, a igreja ali entendia o que estava acontecendo, a igreja ali estava em concordância e pediu para que ele louvasse ao Senhor, entendeu? Tem dimensão do que é isso? Eu posso impedir alguém de louvar ao Senhor? Eu posso impedir alguém de declarar o amor dela para Jesus? Só porque ela está em pecado? Só porque ela tem pecado? Não posso, gente. Não posso. Nesse caso, a igreja pediu para que ele louvasse. Não foi o pastor que colocou ele no altar e falou prega, e falou louva. A gente tem que ver os dois lados da moeda, entendeu? Agora, beleza, todo mundo aplaudiu o lado da pastora que não quis ligar a imagem dela com isso. Mas a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que ela nos ensina que nada fica em oculto. Nada fica em oculto. E deixou bem claro ali que ela aceitou, que ela cobrou 40 mil para pregar na igreja, para estar na igreja. Imagina que todos os dias ela prega. E todos os dias ela cobra esse mesmo valor para pregar em todas as igrejas. Quanto que essa missionária do Senhor Jesus arrecada por mês? Cobrando 40 mil para pregar na igreja. Às vezes, a igreja não tem bancos adequados, não tem luminária adequada, não tem condição de ter um lugar de fornecer água, um bebedouro adequado, sabe? Não tem essa linha das crianças pronta ainda. Mas se mata de trabalhar, de vender coisas, de vender coxinha, de vender farofa, para arrecadar dinheiro para trazer um pregador que vai trazer uma palavra de Deus, mas vai cobrar 40 mil reais para poder pregar na igreja. E isso para vocês são normal. E isso para vocês é totalmente normal, né? Não é normal o pastor não jogar pedra no homossexual, jovem, que não sabe nem o que está fazendo da vida dele. Isso não é normal. Mas é normal para vocês ver um pregador cobrar 40 mil reais para pregar.
entendeu? Como que as coisas estão invertidas, entendeu? Como que a forma de tratar na obra de Deus está sendo invertida e as pessoas não estão percebendo. Eu quero que esse vídeo aqui seja direcionado para pessoas que de fato querem mudança na vida delas, querem transformação na vida dela, querem uma mudança na sua forma de pensar, na sua forma de agir, entendeu? Não estou aqui contra a pastora, porque eu ainda continuo admirando a pregação dela, que é maravilhosa, que chama a atenção, né? Que fala conosco. Quantas vezes eu estive aqui em casa e ouvi as pregações, as orações dela, né? Que tem vários vídeos, a oração da missionária fulano de tal, e a gente ouve e fica assim com o coração quebrantado. Mas é essa atitude de deixar de pregar em uma igreja porque um homossexual está ali na igreja e que ele ajudou o pastor a pagar a sua passagem, pregador. Eu acho isso errado, sabe? Você deixar de pregar. Aí que você tinha que ir pregar mesmo, entendeu? E, e o pastor também, eu entendo a forma dele trabalhar. Mas antes de mais nada, se ele quer fazer isso, ele tem que deixar todo minuto, a todo instante esclarecido que é uma forma de trabalhar para não soar mal para as pessoas. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Até na forma que a gente fala, até na forma de gesticular as palavras, a gente tem que tomar cuidado. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas entendem o que elas querem. Entendeu? Não é muitas vezes o que a gente fala, ela quer entender o que elas querem. Entendeu? E pega mal pra gente. Ainda mais pro crente. Agora, sobre o pastor, continue ajudando essa alma que caiu, continue ajudando essa alma que tá fraca, continue orientando essa alma, continue falando com esse rapaz para ele ir para a igreja, para ele ouvir a palavra, porque a palavra ela entra no coração, o filho ali ela fica, entendeu? E ele conhece a palavra. Ele está passando por um momento, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Se ele não, mesmo que ele assumiu essa nova vida, se ele ainda não saiu da igreja, é porque ele sabe que ali é o melhor lugar, então essa alma precisa ser tratada. Jamais abandone. Igreja, abraça esse jovem, né? E sobre essa pregadora, eu sinto que eu senti um pouquinho de tristeza quando eu vi essa atitude dela ter desistido de pregar por conta disso. E sinto uma tristeza também em saber sobre o valor que ela cobrou. Porque, na verdade, um pregador ele não deve cobrar, né? Ele tem que ser justo em suas palavras, em dizer, olha, por gentileza, você poderia arcar com as condições da passagem, né? Ou da gasolina, se ela tiver o carro dela próprio. Paga minha gasolina, que eu vou com todo amor e tudo mais, né? Alimentação, lugar para dormir. Ah, vai dormir em hotel? Paga um hotel pro pregador, né? Alimentação, dê alimentação para não tem dinheiro para poder pagar alimentação de hotel? Leva para sua casa, leva para a igreja, né? Oferece ali alimentação, água, né? Se quiser dar uma oferta, porque o irmão vive ali para dedicar a obra de Deus, dá uma oferta, porque ele também tem família, também tem suas despesas, né? O que Deus tocar em teu coração, faça. Mas o irmão cobrar para poder pregar, eu acho isso ridículo. Eu acho que isso não é digno de verdadeiros servos e servas de Deus, né? Tá mais para falsos profetas do que para profetas, não é verdade? Mas eu não vou julgar essa irmã, porque eu acredito na obra, eu acredito no ministério que Deus tem na vida dela, mas as coisas estão sendo expostas para que a gente possa mudar, não é verdade? O pecado ele é exposto para que possa haver mudança. Então, eu acredito que tudo pode mudar. E é isso aí, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos evitar, sabe, focar em pregadores da internet, sabe? Às vezes a gente foca tanto nesses pregadores da internet. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia, então eu vou assistir essa pregação aqui, que é mais fácil de eu entender o que está falando. Sabe? Tá errado, porque o dom da palavra é Deus que dá. Se você não sabe ler, entender o que você está lendo, pede a Deus o dom da palavra, pede a Deus sabedoria para você entender o que você está lendo, gente, que Deus vai te dar. Eu tenho certeza, gente, que Deus vai te dar. Quando eu aceitei Jesus, a minha mãe falava para mim que eu ia ficar louca, que eu ia ficar doida. Ela mandava eu parar de ler. Porque eu chegava da escola, fazia a minha tarefa. Assim que eu terminava de fazer a tarefa, eu pegava 3 Bíblias. Uma Bíblia mais antiga, Almeida, uma Bíblia atualizada, uma Bíblia católica, e espalhava na mesa assim,
com caderninhos de escola dominical, dicionário bíblico, lápis, caneta, borracha, caderno, e ficava estudando, sabe? Lendo, estudando, procurando versículo igual em todas as Bíblias para poder entender. E minha mãe falava: para que você vai ficar louca, louca nada, que hoje Deus me deu, graças a Deus, força para conseguir entender às vezes uma mensagem que ele tá querendo falar comigo. Entendeu? Então, assim, não custa nada você esforçar e pedir a Deus, tá? Ó, beijo no teu coração. Vamos ajudar uns aos outros, que é o melhor que a gente pode fazer nesses últimos tempos, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.